Você está prestes a conhecer uma história que vai abalar tudo o que você pensava saber sobre Elon Musk. O homem mais poderoso da tecnologia moderna, dono da Tesla, da SpaceX e do polêmico Twitter, agora rebatizado como X, acaba de ter seu império de silêncio quebrado por alguém que conhece cada detalhe de sua vida por dentro. Seu próprio filho. Sim, o herdeiro do bilionário finalmente decidiu falar. E o que ele revelou vai muito além de qualquer fofoca ou especulação da internet. Prepare-se para mergulhar nos bastidores de uma vida cercada de segredos, frieza emocional, imposições absurdas e uma rotina que mais parece um experimento de laboratório do que uma relação entre pai e filho. Você vai entender por que esse jovem decidiu mudar de nome e romper todos os laços com o pai. Vai descobrir como era viver em uma casa onde sentimentos eram tratados como fraqueza, onde o amor era substituído por lógica e onde a infância foi sufocada por exigências quase militares. As revelações envolvem abandono emocional, pressões psicológicas intensas, vigilância constante e um retrato sombrio do que significa crescer como filho do homem mais rico do mundo. Elon Musk, o gênio venerado, é descrito como alguém incapaz de demonstrar afeto, obcecado por controle e completamente desconectado da realidade emocional dos próprios filhos. Então já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque é isso que mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e faz ele chegar para mais gente que precisa conhecer a verdade por trás do mito. Se você quiser e puder apoiar ainda mais o nosso trabalho, clique no Super Thanks. Aí embaixo é um gesto que faz toda a diferença para manter o canal ativo, investigando e trazendo essas histórias que ninguém mais tem coragem de contar. E se não puder contribuir financeiramente, sem problemas. Comenta aqui embaixo o que mais te chocou nesse vídeo. Sua opinião também é um apoio gigante. Assista até o final, porque a última revelação que esse filho fez sobre Elon Musk é tão impactante que vai te deixar sem palavras. Elon Musk nasceu em 28 de junho de 1971, na cidade de Pretória, uma das 3 capitais da África do Sul. Desde o princípio, sua vida foi marcada por uma série de eventos e circunstâncias que, aos olhos de muitos, poderiam ter destruído completamente a confiança e o brilho de qualquer criança. Mas com Elon, o efeito foi o oposto. As dores que sofreu na infância não o quebraram. Pelo contrário, moldaram sua mente inquieta, criaram um senso de urgência, de propósito, de querer sempre ir além, como se sua existência estivesse predestinada a causar impacto no mundo. Custasse o que custasse. Filho de May Musk, uma nutricionista e modelo canadense, e de Elon Musk, um engenheiro eletromecânico, piloto e aventureiro sul-africano, Elon cresceu em um ambiente onde o brilho intelectual coexistia com um frio emocional. May era uma mulher brilhante e independente, que batalhava para equilibrar a carreira com a maternidade. Já Elon, embora extremamente inteligente, era conhecido por sua personalidade difícil, autoritária e emocionalmente distante. Elon, desde cedo, sentiu o peso desse lar dividido entre a beleza do intelecto e a dureza do comportamento. Elon era um garoto extremamente introspectivo e curioso. Enquanto outras crianças jogavam bola ou brincavam no quintal, ele se perdia em livros de ficção científica, manuais de engenharia e histórias sobre grandes inventores. Lia obsessivamente tudo que encontrava pela frente, passando horas mergulhado em mundos paralelos criados por Isaac Asimov e outros autores que combinavam ciência com filosofia. Essa imersão constante na leitura o transformou em um jovem com um vocabulário avançado, reflexões existenciais complexas e uma imaginação que já flertava com a ideia de mudar o mundo. Na escola, porém, sua inteligência não era motivo de admiração, e sim de zombaria. Elon sofria bullying de forma cruel. Era o tipo de criança que não se encaixava, que preferia conversar com os professores do que com os colegas e que frequentemente era alvo de piadas e agressões físicas. Um dos episódios mais marcantes aconteceu quando ele foi jogado escada abaixo e espancado por um grupo de garotos, o que o deixou hospitalizado e com dificuldades para respirar.
Esse trauma físico foi apenas um reflexo do sofrimento emocional que ele enfrentava todos os dias. Ainda assim, Elon raramente revidava. Em vez disso, mergulhava ainda mais nos livros, nos computadores e em seus próprios pensamentos. Foi nessa época que descobriu a programação. Com apenas 10 anos de idade, comprou seu primeiro computador, um Commodore VIC-20, e em poucos dias já havia aprendido a programar sozinho. Aos 12, criou e vendeu um jogo chamado Blastar, um código simples de ficção científica, mas que já deixava claro seu talento natural para a tecnologia. Ele ganhava apenas alguns dólares, mas o feito de ter criado algo que funcionava, que podia ser vendido, lhe deu uma sensação de controle em meio ao caos da vida real. Era como se ali, diante das telas, finalmente ele pudesse moldar o mundo à sua maneira. Embora fosse solitário, Elon nunca foi passivo, mesmo sofrendo intimamente. Cultivava dentro de si uma inquietação constante. Desde pequeno dizia que queria salvar a humanidade. Fazia perguntas que deixavam os adultos desconcertados. Como por que estamos aqui? O que existe além do universo? E como podemos evitar a extinção da nossa espécie? Não eram questões típicas de uma criança, mas sim de alguém que carregava o peso de um futuro que ainda não havia acontecido. A relação com o pai foi ficando cada vez mais distante à medida que Elon crescia e começava a questionar as atitudes e decisões daquele homem que havia escolhido admirar quando ainda era muito pequeno. Ele se lembrava de momentos em que Arrow falava mal da mãe com frieza ou fazia questão de humilhá-lo diante dos outros. Em público, Arrow sempre se colocava como um homem generoso, mas em casa o clima era outro. Elon, por muito tempo, tentou entender o comportamento do pai, até que, já adulto, afirmou categoricamente que não havia como justificar o que ele fez. Outro ponto crucial da infância de Elon foi o sentimento de deslocamento. Mesmo sendo sul-africano de nascimento, ele se sentia como um estrangeiro em seu próprio país. Não se identificava com a cultura violenta da época, não gostava do regime de apartheid e via nas possibilidades do mundo digital uma rota de fuga. Aos 17 anos, tomou uma das decisões mais importantes de sua vida. Deixou a África do Sul e se mudou para o Canadá, onde vivia a família da mãe. A escolha não foi apenas prática, mas emocional. A vida amorosa de Elon Musk é, sem dúvida, uma montanha-russa emocional que percorre os mais altos picos de paixão até os vales mais profundos de desilusão. Para um homem que construiu foguetes, reinventou o transporte e desafiou indústrias centenárias, o amor sempre foi um terreno escorregadio, difícil de navegar, mas igualmente intenso. Musk nunca escondeu seu desejo de ser amado, de ter uma parceira ao seu lado, e talvez justamente por isso, suas histórias de relacionamento tenham sido marcadas por intensidade, rupturas dolorosas e, muitas vezes, por uma constante busca de algo que parece sempre escapar por entre seus dedos. Seu primeiro grande amor, Justine Wilson, conheceu ainda na época de faculdade, na Queen's University, no Canadá. Justine era uma jovem escritora ambiciosa e idealista. Elon se encantou imediatamente por sua inteligência, atitude e beleza. O namoro não deslanchou de imediato, mas anos depois, quando ele já havia acumulado certa fortuna após vender suas primeiras empresas, entrou em contato com ela novamente. A reaproximação foi intensa e logo se casaram. O casamento parecia, aos olhos de fora, um conto de fadas moderno. Ele era o gênio da tecnologia, visionário, com sede por transformar o mundo. Ela, a mulher culta e criativa, disposta a dividir sonhos e construir uma família. Mas os bastidores revelavam outra realidade. A relação era desequilibrada emocionalmente. Justine contou em entrevistas que Elon era controlador, pouco afetuoso e obcecado por desempenho e resultados. Segundo ela, ele tratava o casamento como uma extensão de seus projetos empresariais. As expectativas que ele colocava sobre ela eram altas, e o espaço para vulnerabilidade era quase inexistente. Quando tiveram o primeiro filho, Nevada, o casal foi tomado por um turbilhão de emoções. Mas tudo se desintegrou quando, tragicamente, o bebê morreu de morte súbita com apenas 10 semanas de vida. Foi um dos momentos mais dolorosos da vida dos dois. Justine mergulhou no luto, enquanto Elon, segundo suas palavras, se fechou como uma fortaleza. Ele evitava falar sobre a dor,
Não queria ver fotos do bebê e tentava seguir em frente como se nada tivesse acontecido. A partir desse ponto, o casamento começou a desmoronar lentamente. Decidiram ter mais filhos por fertilização in vitro e foram agraciados com gêmeos e depois trigêmeos. Apesar da casa cheia, o afeto entre o casal continuava rarefeito. Elon dedicava cada vez mais horas ao trabalho, enquanto Justine se sentia invisível dentro de uma relação que parecia mais um contrato do que um casamento. Em 2008, a separação veio de forma direta. Elon anunciou o divórcio por e-mail. Justine disse que, naquele momento, sentiu como se o casamento tivesse sido encerrado com a mesma frieza de uma negociação empresarial. A disputa pela guarda dos filhos foi dura, mas ao longo dos anos os dois encontraram uma convivência civilizada, mesmo que distante emocionalmente. Logo após o divórcio, Elon mergulhou em um novo relacionamento, dessa vez com a atriz britânica Talulah Riley. A diferença de idade entre os dois chamou atenção, assim como o contraste entre suas personalidades. Talulah era jovem, espontânea, encantadora, e Musk parecia completamente hipnotizado por ela. Em pouco tempo, estavam casados, mas o conto de fadas não durou muito. Apenas 2 anos depois, em 2010, anunciaram o divórcio. Curiosamente, em uma reviravolta digna de um roteiro de cinema, reataram e se casaram novamente em 2013, numa tentativa de fazer dar certo. Foi uma fase marcada por idas e vindas, gestos grandiosos de reconciliação e, ao mesmo tempo, brigas silenciosas que consumiam a intimidade do casal. O segundo casamento também terminou em divórcio, com Elon dizendo que ainda amava Talulah, mas que simplesmente não conseguia conciliar suas obrigações e sua maneira intensa de viver com a estabilidade que um casamento exigia. Enquanto sua vida empresarial ganhava cada vez mais visibilidade, a vida amorosa de Musk também passou a ser observada sob holofotes. Em 2016, se envolveu brevemente com a atriz Amber Heard. O relacionamento foi explosivo, cheio de glamour e confusão. Amber, que vivia um turbilhão de polêmicas com seu ex-marido Johnny Depp, trouxe consigo uma nuvem de drama que se intensificava a cada aparição pública. Elon ficou visivelmente encantado, mas o namoro foi breve e, segundo fontes próximas, extremamente desgastante. Amigos relataram que Musk ficou emocionalmente abalado com o fim do relacionamento, chegando a dizer que estava mais infeliz do que nunca. Ele mesmo confessou, tempos depois, que tinha dificuldade de ficar sozinho, que precisava de alguém ao seu lado e que o amor era uma parte essencial de sua vida, mesmo quando parecia inalcançável. Por trás dos holofotes que acompanham Elon Musk, por trás dos foguetes decolando, dos carros autônomos e das manchetes que o colocam como o homem mais rico do mundo, existe uma história familiar muito mais silenciosa, complexa e dolorosa do que muitos imaginam. Uma história que, durante anos, foi cuidadosamente mantida distante dos olhos do público, até que uma de suas figuras mais próximas, seu próprio filho, decidiu romper o silêncio e revelar um lado do pai que poucos conhecem. A revelação não veio por meio de escândalos escancarados ou entrevistas explosivas em grandes redes de televisão. Veio de forma gradual, carregada de emoção, ressentimento e, acima de tudo, um desejo profundo de ser compreendido e de mostrar que o homem reverenciado por milhões ao redor do mundo pode não ser dentro de casa. Quem todos pensam que é o filho de Elon Musk com a artista Grimes, nascido em 2020 e conhecido pelo nome enigmático X-A-E-A-X, passou boa parte da infância cercado por protocolos, silêncio e uma rotina cuidadosamente moldada por assistentes, tutores e uma presença constante de vigilância. Desde muito cedo, sua vida foi definida por regras que iam muito além do convencional. Não havia espontaneidade no dia a dia, não havia momentos banais, apenas uma existência dentro de um sistema quase robótico. Desde os primeiros anos, era incentivado a estudar conceitos avançados de matemática, física, filosofia e programação. Era esperado que compreendesse linguagens de programação antes mesmo de dominar plenamente sua própria língua. Os brinquedos tradicionais foram substituídos por kits de engenharia, livros técnicos e jogos mentais. A infância que tantas crianças desfrutam foi, para ele, algo distante e abstrato. À medida que crescia, o menino começou a notar a distância emocional que envolvia o pai. Elon Musk
Mesmo presente fisicamente em alguns momentos, era uma figura enigmática, inatingível. Seus gestos eram frios, seus elogios raros e suas cobranças constantes. A forma como falava com o filho não era de pai para filho, mas de mentor para aprendiz. E essa relação assimétrica começou a pesar cada vez mais no coração do jovem. Ele queria mais do que fórmulas e metas. Queria abraço, conversa, escuta. Queria ser visto como uma criança, não como uma extensão do projeto futurista de Elon Musk para o mundo. Mas esse espaço não existia. Ao entrar na adolescência, Xi começou a se afastar emocionalmente da figura do pai. Começou a fazer perguntas para as quais não recebia respostas. Queria saber por que nunca podiam sair juntos sem seguranças. Por que seus aniversários pareciam mais eventos empresariais do que festas? Por que seus sentimentos eram sempre tratados com lógica fria? Às vezes, tentava provocar conversas mais íntimas, mas esbarrava em uma barreira invisível. Elon, envolvido com reuniões, laboratórios, testes espaciais e viagens intermináveis, sempre parecia ocupado demais para mergulhar nas nuances do universo emocional de seu filho. Com o tempo, esse afastamento transformou-se em frustração. X passou a registrar seus pensamentos em cadernos, cartas não enviadas e, mais tarde, em mensagens confidenciais trocadas com amigos e figuras próximas à família. Em uma dessas trocas, revelou pela primeira vez um sentimento que carregava havia muito tempo. Ele não é quem o mundo pensa que é. A frase, simples, direta, mas carregada de dor, dava início a uma sequência de desabafos que mostravam um Elon Musk completamente diferente daquele exaltado como o salvador da humanidade. Nas palavras do filho, Elon era um homem brilhante, mas emocionalmente inacessível, alguém que projetava no mundo uma imagem de líder visionário, mas que, em casa, não conseguia oferecer acolhimento nem escuta. X falou sobre momentos em que tentou demonstrar vulnerabilidade e recebeu em troca apenas silêncio ou conselhos técnicos. Contou que uma vez chorou na frente do pai por se sentir solitário e recebeu como resposta a sugestão de estudar um novo idioma para ocupar a mente. Disse que, nas raras vezes em que os dois conversavam, sentia-se como se estivesse sendo avaliado e não acolhido. O amor, segundo ele, era um código que Elon não conseguia decifrar. Havia estrutura, havia planejamento, mas não havia afeto espontâneo. As revelações mais profundas vieram quando o jovem decidiu falar sobre a forma como cresceu sob uma identidade controlada. Contou que sempre sentiu que precisava esconder partes de si para ser aceito pelo pai. Emoções? Dúvidas. Fragilidades, tudo precisava ser filtrado para não parecer fraqueza. Disse que, em muitos momentos, sentiu que não era um filho, mas sim um experimento. Que o amor paterno estava condicionado à performance, ao progresso, à obediência a um estilo de vida moldado por parâmetros que ele jamais escolheu. Chegou a dizer que havia dias em que não sabia se queria ser Musk ou se queria desaparecer completamente desse mundo em que nasceu sem escolha. A gota d'água veio quando, já adolescente, X tomou a decisão de romper laços com o nome de família. Pediu formalmente para mudar de nome e gênero, escolhendo se identificar de forma completamente distinta de seu passado. Na documentação oficial, declarou que não queria mais estar relacionada com meu pai biológico de forma alguma. A declaração pública causou choque imediato nas redes sociais e gerou uma série de interpretações. Mas poucas pessoas sabiam, de fato, o quanto essa decisão vinha sendo maturada ao longo do tempo. Por trás da mudança de nome e da ruptura formal, havia muito mais do que uma simples questão de identidade. Havia uma revolta silenciosa contra tudo o que Elon representava. Não apenas o pai, mas a figura pública, o mito, o empresário endeusado por multidões. Para X, o Elon que os outros viam não era o Elon que ele conhecia. Ele via o cansaço nos olhos do pai, via os surtos de raiva contidos, a obsessão pelo controle, a solidão disfarçada de genialidade. E não queria mais viver à sombra de uma narrativa que nunca foi sua. Nos círculos mais íntimos, amigos próximos do jovem relataram que ele chegou a escrever um diário detalhado sobre os anos vividos ao lado de Elon. Essa armadura, que o ajudou a escalar montanhas e derrubar muros, também o isolou. Com o tempo,
Percebeu que havia perdido a espontaneidade emocional que tantas outras pessoas pareciam dominar com naturalidade. Musk não nasceu para ser apenas mais um. Seu próprio cérebro parecia conspirar a favor de um destino grandioso, mas ao mesmo tempo o condenava a viver com uma mente acelerada, difícil de silenciar e repleta de pensamentos que ele mesmo nem sempre conseguia acompanhar. Durante os anos de crescimento de suas empresas, especialmente na primeira década dos anos 2000, Elon viveu períodos de extrema pressão. Em 2008, por exemplo, enfrentou uma crise devastadora. A Tesla estava à beira da falência. A SpaceX havia falhado em 3 lançamentos consecutivos. Seu casamento com Justine havia terminado e ele lutava desesperadamente para manter as empresas de pé. Foi um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ele mesmo disse, anos depois, que chegou a dormir no chão do escritório, comer mal, perder peso e chorar sozinho em aniversários. Não porque fosse fraco, mas porque simplesmente estava exausto. Ele descreveu aquele ano como um inferno pessoal. Tinha investido quase todo o seu dinheiro nas empresas, e se elas falhassem, ele não apenas perderia sua fortuna, mas também parte da identidade que havia construído com tanto sacrifício. Foi também nesse período que Musk começou a mostrar sinais claros de que algo não estava bem em seu mundo interno. Sua obsessão por controle se intensificou, e sua exigência com os funcionários atingiu níveis quase insustentáveis. Ex-colegas e colaboradores relataram jornadas que ultrapassavam 100 horas semanais e um ambiente em que o erro não era tolerado. Elon estava em guerra contra o tempo, contra o fracasso e, de certa forma, contra ele mesmo. O medo de falhar era tão paralisante quanto o impulso de vencer. Havia noites em que, segundo relatos próximos, ele simplesmente não dormia, mergulhado em cálculos, e-mails e simulações que talvez nunca se concretizassem. Com o passar dos anos, essa intensidade cobrou um preço alto. Musk desenvolveu um padrão de vida em que o descanso era quase inexistente. Por diversas vezes admitiu que dependia de medicamentos para dormir e que, mesmo assim, muitas noites passava acordado, reorganizando mentalmente o futuro da humanidade. Os finais de semana eram raramente de lazer. Mesmo os momentos com a família eram cronometrados, encaixados entre reuniões e viagens. Ele próprio reconheceu, em entrevistas, que isso não é saudável e que há um custo emocional grande em viver assim. Mas também confessou que não sabe viver de outra maneira. A sua mente simplesmente não para, e esse turbilhão interno o acompanha como uma sombra. Além do esgotamento físico e mental, outro peso que Musk carrega é o isolamento. Ele mesmo já declarou que se sente profundamente solitário. Mesmo cercado por funcionários, parceiros de negócios, seguidores nas redes sociais e manchetes globais, ele vive com uma sensação constante de desconexão. É como se estivesse em uma frequência diferente do resto do mundo. Tem dificuldades para criar e manter vínculos emocionais profundos e duradouros. Isso se reflete não apenas nos relacionamentos amorosos que não resistem ao tempo, mas também na forma como interage com as pessoas ao seu redor. Muitos relatam que ele é gentil em certos momentos, mas muitas vezes se mostra ríspido, impaciente e insensível, como se estivesse sempre tentando economizar energia emocional para aplicá-la em seus projetos maiores. Em meio a essa turbulência, Musk revelou publicamente que vive com a síndrome de Asperger, uma condição do espectro autista. Isso ajudou a esclarecer muitos comportamentos e características que o diferenciam. Ele explicou que, por conta disso, tem dificuldade para interpretar sinais sociais e expressar emoções da maneira que as pessoas esperam. À primeira vista, pode parecer frio ou distante, mas dentro de si, vive um mundo riquíssimo de ideias, visões e até de afeto. Só que esse afeto, muitas vezes, não encontra o canal certo para ser demonstrado. O diagnóstico, embora tenha trazido certo alívio em termos de compreensão, também o fez refletir sobre como sua condição o afastou de pessoas que amava, sem que ele tivesse consciência plena disso na época. Em vez disso, Musk preferia lançar uma bomba em 280 caracteres e observar o caos que se seguia. Um dos episódios mais emblemáticos foi quando afirmou, de forma aparentemente casual, que considerava tirar a Tesla da bolsa e que já tinha o financiamento garantido. Esse tweet gerou uma tempestade nos mercados financeiros, fez as ações da empresa oscilarem violentamente e atraiu a atenção da SEC,
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O resultado foi um processo, um acordo caro e a exigência de que ele se afastasse temporariamente da presidência do Conselho da Tesla. Mesmo com as consequências, Musk não recuou. Pelo contrário, intensificou sua postura desafiadora. Fez piadas com a SEC, ironizou os críticos e continuou usando o Twitter como palco. Isso alimentou uma narrativa de que ele era um rebelde dentro do mundo corporativo, alguém que quebrava as regras do jogo e não se curvava a convenções. Mas também despertou preocupações sérias sobre o impacto de suas palavras em milhões de investidores e funcionários. Não demorou para surgirem teorias da conspiração envolvendo seu nome. Há quem acredite que seus projetos com inteligência artificial e com a empresa Neuralink escondem intenções obscuras, como controle mental em massa e manipulação de comportamento humano. Outros dizem que ele é um fantoche de interesses maiores ou que faz parte de uma elite secreta, com planos para colonizar Marte apenas para escapar do colapso social que ajudariam a provocar na Terra. Por mais absurdas que algumas dessas ideias pareçam, elas encontram eco em grupos digitais que veem em Musk uma figura messiânica ou, dependendo da visão, um vilão moderno com acesso a tecnologias que ninguém mais domina. A aquisição do Twitter foi outro capítulo recheado de controvérsias. Ao comprar a plataforma, Musk prometeu restaurar a liberdade de expressão, mas o resultado foi um aumento significativo de discursos de ódio, desinformação e perfis anteriormente banidos sendo restaurados. A moderação de conteúdo se tornou caótica e a rede, antes espaço de debates intelectuais e sociais, mergulhou em um mar de discussões tóxicas. Musk se envolvia pessoalmente em disputas com jornalistas, influenciadores e políticos, respondia com memes e ironias, e por vezes usava seu perfil para cancelar publicamente aqueles que o criticavam. A imprensa o acusou de ser negligente, vaidoso e de usar a rede para alimentar seu próprio ego e moldar a narrativa a seu favor. As críticas ao seu comportamento se intensificaram quando passou a comentar assuntos políticos e sociais de forma mais aberta. Ele que, durante anos, evitou tomar posições explícitas, passou a se aproximar de discursos considerados conservadores, desafiou políticas de diversidade corporativa e criticou movimentos como o woke culture com veemência. Essa guinada ideológica causou espanto em parte do público, que via nele um símbolo progressista de inovação. A polarização ao redor de sua figura aumentou, e muitos começaram a se perguntar se ele estava usando sua influência de forma responsável ou apenas como ferramenta de autopromoção. Hoje, Elon Musk ocupa um lugar tão elevado no imaginário coletivo que, para muitos, já deixou de ser apenas um nome e passou a representar um conceito. Ele é sinônimo de ousadia, inovação, risco e ambição desmedida. Seu rosto está presente em capas de revistas, manchetes globais, redes sociais, documentários e até mesmo em memes que ironizam seu jeito excêntrico de ver o mundo. Mas, por trás de toda essa grandiosidade pública, existe um homem cada vez mais isolado, mais complexo e mais introspectivo. A figura que antes se equilibrava entre gênio rebelde e empresário incansável, agora parece viver um paradoxo. Quanto mais alto ele sobe, mais solitário parece ficar. O Elon Musk de hoje é um indivíduo poderoso como poucos no planeta, mas também alguém que lida diariamente com o peso de sua própria criação, com a solidão que acompanha quem se distancia tanto do comum e com o temor crescente de que tudo aquilo que construiu possa estar em risco, seja por forças externas ou por suas próprias mãos. Ele vive uma rotina altamente controlada, organizada em blocos de tempo que incluem reuniões técnicas, revisões de projetos, testes confidenciais, negociações com governos e, em raros momentos, interações pessoais mais íntimas. É cercado por assistentes, engenheiros, conselheiros e especialistas em diferentes áreas. Tudo ao redor de Musk gira como uma engrenagem bem ajustada, onde cada segundo conta. Ele salta entre fábricas da Tesla, centros de lançamento da SpaceX, escritórios da X-Corp e reuniões estratégicas da Neuralink. O ritmo que impõe a si mesmo é o de alguém que não acredita no tempo como um recurso infinito. Sente que tem uma missão maior do que ele mesmo e, por isso, não se permite parar. No entanto, essa intensidade tem um preço. Musk, hoje, vive à margem do convívio humano comum.
Não tem tempo para pequenas pausas, para conversas despretensiosas, para vínculos espontâneos. Tudo precisa ter uma função, um propósito, uma direção. E isso o afasta, aos poucos, da experiência emocional que dá sabor à vida. Pessoas próximas contam que ele passou a dormir com menos frequência, que recorre a cochilos curtos durante voos ou em salas adaptadas em suas empresas. Alimenta-se de maneira prática, muitas vezes optando por refeições funcionais, consumidas enquanto lê relatórios ou participa de videochamadas. Mesmo quando está em casa, sua mente não desliga. Musk vive com a sensação constante de urgência. O planeta está em risco, segundo suas próprias palavras, e ele sente que é seu dever pessoal acelerar soluções antes que seja tarde demais. Mas esse sentimento de responsabilidade também o oprime. Ele carrega nos ombros o fardo de querer salvar o mundo, mesmo sem ter certeza de que conseguirá. No ambiente empresarial, Elon Musk continua desafiando os limites. As empresas que lidera estão em constante crescimento, reinvenção e, ao mesmo tempo, sob constante pressão. A Tesla enfrenta concorrência cada vez mais acirrada no mercado de veículos elétricos, enquanto a SpaceX continua apostando alto na corrida espacial, com planos ambiciosos de colonização de Marte. O antigo Twitter transformou-se em um projeto que ele afirma estar reinventando a forma como as pessoas se comunicam e consomem informação. No entanto, muitos analistas veem com ceticismo suas decisões, especialmente aquelas mais impulsivas e polarizadoras, como mudanças radicais nas regras da plataforma, demissões em massa e a reabilitação de perfis banidos por discurso de ódio. Apesar do poder acumulado, Musk não está imune às críticas. Tem perdido apoio entre alguns investidores e sofre pressões regulatórias de diferentes partes do mundo. Seus movimentos são acompanhados com lupa por agências governamentais, por organizações de direitos civis e pela imprensa internacional. Em alguns momentos, parece que o mundo inteiro está pronto para celebrar seus acertos, mas também para atacar seus deslizes. Essa tensão constante cria um clima de vigilância permanente em torno de sua figura, como se estivesse sempre prestes a cair ou a voar ainda mais alto. E é justamente esse ponto que coloca em risco o legado de Elon Musk. Ele construiu impérios, provocou transformações que vão impactar o mundo por gerações, mas o que será lembrado depende muito da forma como ele conduzirá os próximos anos. Seus seguidores mais fiéis o veem como um herói moderno, quase um semideus da tecnologia. Já seus críticos o acusam de ser imprudente, egocêntrico e até perigoso. A linha entre gênio e loucura, entre visionário e tirano, está mais fina do que nunca. E Musk parece saber disso. Ele mesmo já disse que seu maior medo é que tudo o que criou seja destruído por decisões erradas ou por um mundo que não esteja pronto para o que ele quer oferecer.